Tiago, capítulo 1, do 2 ao 4. Vamos ler juntos, por favor? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Mais uma vez nós oramos, nos entregamos em tuas mãos, pedimos que o teu Santo Espírito nos fale pela tua palavra e que o Senhor possa aplicá-la de acordo com o teu propósito para cada um aqui, Senhor. Eu peço graça e poder no Espírito Santo para ser fiel à Escritura e que o Senhor me ajude a trazer a tua palavra no temor do Senhor e com clareza da parte do Senhor. Nos abençoe, Senhor, em o nome bendito do Senhor Jesus Cristo. Ainda no versículo 1, Tiago se apresenta não como irmão do Senhor, e ele era irmão do Senhor, mas ele se coloca aqui como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, se dirigindo às 12 tribos que se encontram na dispersão. Então Tiago se dirige a essas pessoas que estavam na dispersão, que estavam vivenciando um ambiente de perseguição. Tinham suas casas tomadas, tinham familiares mortos, estavam sendo perseguidos. E ele está se dirigindo a essas pessoas e levando a elas o consolo da palavra de Deus. E aí então, dentro desse quadro de tantos irmãos vivendo na dispersão, na perseguição, na tribulação, na provação, perdendo bens, perdendo casa, perdendo a sua moradia, saindo dos seus respectivos lugares, fugindo para não serem torturados, para não serem presos, Tiago continua dizendo, meus irmãos, ou seja, ele é servo do Deus Altíssimo, ele é servo de Jesus Cristo, e ele está se dirigindo aos seus irmãos na fé, aqueles que, assim como ele, eram filhos de Deus, eram pessoas que tinham aliança com Deus, eram servos do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, filhos de Deus, servo de Deus, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Como passarmos pelas provações? Em primeiro lugar, tendo consciência de que o fato de sermos servos de Deus não nos faz isento de provações. Não é uma hora muito propícia para a gente dizer amém, mas eu vou perguntar à igreja, amém? Sermos servos de Deus, filhos da aliança, nascidos de novo, não nos isenta de passarmos provações. E em meio a essas lutas de provações, tribulações, esse momento que nós estamos vivendo com alguns irmãos, e eu conversando com uma das pessoas, em algum momento eu fiquei um pouco preocupado quando a pessoa disse assim no meio da conversa, eu não aceito essa situação. É uma pessoa nova na fé, e nós como pastores precisamos instruir, e eu fiquei pensando, não é isso que nós estamos ensinando na igreja. Eu não aceito isso. A provação está na agenda do servo de Deus. E o que Tiago está dizendo corrobora com as palavras, sabe de quem, irmãos? Do irmão dele, chamado Jesus Cristo, que disse em João 16:33, no mundo, no mundo passais por aflições, mas tende. Então a primeira coisa não é uma atitude de não aceito, ou por quê, e às vezes até com o dedo em riste, revelando uma revolta, uma rebeldia. Por que, meu Deus? Sou teu servo, sou tua serva, tenho procurado te seguir com fidelidade, ou seja, um porquê de revolta, de não aceito. Por que não um porquê de, por que estou passando por essa situação? Será que dentro dessa situação eu não tenho uma oportunidade de glorificar o Senhor? Será que dentro dessa provação eu não tenho aqui uma oportunidade de fortalecer ainda a minha fé e de fazer com que o nome do meu Deus, diante dessa minha
dor, dessa minha angústia, dessa minha perda, o nome do Senhor seja glorificado. Então não é proibido você dizer porquê ou porquê. Agora, a maneira. Às vezes é aquele porquê de revolta. Às vezes é aquele porquê com o dedo em riste. Às vezes é aquele porquê que revela eu não aceito. E Tiago está dizendo, irmãos, tende por motivo de grande alegria o passar por várias provações. Ou seja, a provação faz parte da vida de todo servo fiel de Deus. Timóteo, lá Paulo diz a Timóteo, que todo aquele que quiser seguir a Cristo piedosamente, ele vai ser perseguido. Ele vai passar por adversidades. E assim como aqueles ouvintes contemporâneos de Tiago estavam perdendo casa, estavam fugindo, estavam recebendo perseguições ferozes, hoje você pode estar aqui passando por uma provação, um câncer, um desemprego, uma doença que te fere, uma crise no seu relacionamento familiar, uma situação que se estabeleceu na sua casa, chegou e está ali. E você é servo de Deus, e você é servo de Deus, mas está posta essa provação, e não há como negar a realidade, e nem determinar que não aceita. Eu me lembro agora de um pastor dizendo que um determinado crente foi para o inferno, e ele tudo tinha mania de dizer, eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito, e ele, quer dizer, determinado crente, acha, porque ele foi para o inferno, né? Quando ele chegou lá no inferno, o outro disse, mas você com essa fé está aqui no inferno. Ele disse, eu estou no inferno, mas eu não aceito, eu determino que isso aqui vire o céu. Então tem gente que às vezes está nesse nível de fé, de maneira equivocada. Passamos por provações, mas veja, passamos, não ficamos. Então, querido, o fato de você passar por uma provação não significa que você não é de Deus, não significa que Deus não te ama, não significa que Deus não está te ouvindo. Pelo contrário, quando nós formos ver adiante do texto as outras proposições, nós vamos entender que muitas vezes a provação é uma prova do amor de Deus na nossa vida. Você pode dizer amém? Está difícil hoje dizer amém, né? A provação é uma prova de Deus, do amor de Deus na nossa vida, amém? Amém. Dependendo do contexto que eu estivesse pregando aqui, outras pessoas poderiam dizer, misericórdia, pastor, saia daqui, você vem dizer que provação é de Deus. Não, não sou eu que estou dizendo, Tiago está dizendo. E a provação, irmãos, ela tem um caráter, sabe para quê? Para nos purificar, para nos libertar dos nossos ídolos, para nos peneirar, para nos melhorar na nossa fé em Cristo Jesus, para nos libertar de certas coisas. A provação, irmão, ela tem finalidade, sabe de quê? De nos aprovar, porque a aprovação vem de Deus, mas a tentação vem do diabo, de maneira que quando a aprovação é para nos aprovar, nos fortalecer, nos fazer crescer, a tentação que vem do diabo, ela é para nos destruir. Por isso Tiago, de maneira inspirada pelo Espírito Santo, está dizendo, isso não é uma, como é que eu digo, isso não é uma brincadeira de mau gosto, isso não é uma ironia, dizer, tendes por motivo de alegria passar por grande provação. Não, ele está falando que é dentro dessa situação de provação, de dor, de perda, de sofrimento, que nós vamos ser tratados. Nós vamos aprender a humildade, nós vamos aprender o quebrantamento, nós vamos aprender a dependência de Deus, nós vamos aprender a chorar aos pés do Senhor. Esse é o cunho. Por quê? Porque a aprovação é pedagógica, porque a aprovação, ela tira coisas ruins do nosso coração. Pense aqui nessa taça, água quente, se fosse, e aí você vai colocar aqui um sachê para você fazer um chá. Então pense que essa água que está aqui quente, ela é, o que você vai colocar aqui dentro? Digamos que é o seu coração. Então essa água, ela vai tomar a cor daquele sachê. Se você colocar aqui um chá de frutas vermelhas, a água vai ficar vermelhinha. Se for um chá de cor amarelada, vai ficar amarelozinho. Então a provação, muitas vezes, ela vai revelar o que está dentro do nosso coração. E às vezes, sabe o que ela revela? Que a verdadeira fé não está no nosso coração. E a gente se revolta, e a gente se rebela, e a gente diz, Deus não está me vendo, Deus não está me olhando. Então a provação, ela tem esse poder de nos melhorar, de nos libertar, de extrair do nosso coração aquilo que não presta, e de revelar também do nosso coração se somos gratos, se temos paciência,
se esperamos em Deus, se de fato confiamos em Deus. Por isso Tiago está dizendo, tende por motivo de grande alegria passar por várias provações. E várias são várias mesmo. Às vezes ela tem um nível mais leve, às vezes um nível médio, às vezes o nível é pesado. Veja, o pastor citou aqui, tem uma irmã nossa, 40 e poucos dias no hospital, irmão. Mesmo que ela não estivesse doente, vamos supor, não está doente, mas está lá dentro do hospital 45 dias com 3 filhos dentro de casa, sendo que um filho tem 4 anos. Eu me lembro uma vez que minha mãe ficou internada por alguns dias, e o meu irmão era o caçula, bem novinho, e quando ele voltou, quando minha mãe voltou, é como se tivesse uma rejeição, ele não estava... Minha mãe chorava que só. Imagine uma mãe, 45 dias, dentro do hospital. Nosso irmão Márcio está lá com a Cris, e a mulher do lado dele, lá, a esposa dele, dormindo numa cadeira. Imagine. Imagine meses de desemprego, irmãos. Um pai de família, conta de energia, feira, colégio e outros compromissos. Mas ela chega na vida do crente fiel. Mas com certeza, querido, não é por falta de cuidado de Deus, nem por falta de amor de Deus. Pelo contrário, por trás dessa aprovação, Deus tem planos bons. E a gente não pode esquecer do que diz apóstolo Paulo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas incluem as provações, todas as coisas incluem as privações, todas as coisas incluem enfermidades, dias difíceis. Então não podemos perder de vista que Deus, em cima de provações, tem propósito para a glória do seu nome e para o bem dos seus servos. Amém, irmãos? Então preciso estar consciente, porque às vezes é tanta palavra positiva que a gente ouve por aí, até no meio evangélico. Eu nem sei se eu posso chamar isso de palavra positiva, né? Eu não aceito, está amarrado, eu determino. Não, eu não aceito. A Bíblia está dizendo, passa. E Jesus disse, no mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo. Continua o texto, e ele vai dizendo aqui, queridos irmãos, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então, a segunda lição que eu quero trazer para você, em cima das provações, é que eu preciso manter uma postura de fé diante das provações. Primeiro, consciência de que a provação, ela chega na vida do crente. Segundo, eu preciso manter uma postura de fé diante das tribulações. Quantas vezes, diante desse quadro da tribulação ou da provação, a gente nega a fé? Ou a gente revela de verdade o que está dentro do nosso coração? O pastor pregou domingo aqui. Às vezes a pessoa diz, eu acredito em Deus. Eu acredito em Deus. Mas se você perguntar no Brasil, 99% das pessoas do Brasil acreditam em Deus. Mas tem uma disposição de fé para dizer assim, é o Senhor que é o Senhor da minha vida, é o Senhor que manda da minha vida, é o Senhor que é o dono da minha vida. Então, principalmente diante de dias difíceis, de dor, de provação, você manter a fé, você manter a confiança, você pensar como Paulo em Filipenses capítulo 4, do 11 ao 13. Eu sei estar na fartura, mas eu também sei estar na escassez. Eu sei estar na abundância, mas eu também sei estar na necessidade. Aí o versículo, porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Não é porque eu sou forte, não. Mas é porque o meu Deus, Ele me fortalece. Então eu posso. Aí o mesmo Paulo diz, Senhor, Tu me curas, Tu me livra desse espinho na carne, Senhor. E o Senhor diz, a minha graça te basta. E Paulo diz, ok, ou seja, é manter uma postura positiva, mesmo diante das provações. Senhor, Tu me cura, esse espinho na carne, Tu tira ele, Senhor. Sou Teu servo, sou Paulo, já tive aí pertinho, e aí? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo só faltou dizer glória. Glória? É assim? É assim. E o maior exemplo de todos. Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Não, segue o barco. Contudo, Senhor, que seja feita a Tua vontade. A gente ora. Não é que a provação, você está nela e você não vai orar. A gente ora. Mas a gente acredita que Deus está conosco no meio daquela situação.
e que no meio daquela situação Ele vai nos ajudar. Então eu mantenho a minha fé, eu mantenho a minha confiança. Eu estou aqui nessa crise, está um buruçu dentro da minha casa, as minhas finanças estão complicadas porque eu fiquei desempregado, eu estou enfrentando dificuldades por causa dessa enfermidade, chegou uma situação na minha vida, mas eu estou aqui, Senhor, aos teus pés, e eu confio, Senhor, que tu vais agir no teu tempo e na tua hora, Senhor, e que tu tem um propósito específico para essa situação. Então, Senhor, chorando, doendo, sendo provado, mas eu estou aqui com uma postura positiva diante do Senhor. Não é rebelião, não é revolta. E por último, a sermos bem breve, como passamos pela provação? Administrando os benefícios que estão por trás dessa aprovação. Veja aí, o último versículo, diz assim, número 4. Ora, a perseverança deve ter o quê? Ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada. Qual é a finalidade da aprovação, irmãos? É trazer para nós maturidade, crescimento, nos ajudar na capacidade de ter uma viva esperança, nos capacitar a termos perseverança. Então, a finalidade dessa aprovação na vida do Filho de Deus, na vida do crente, na vida do servo da aliança, é fazê-lo crescer, é fazê-lo amadurecer, é fazê-lo parecido com Cristo. Porque se 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem de Deus, o 29 diz que tudo isso deve cooperar para que nós sejamos mais parecidos com Cristo. E ninguém cresce, e ninguém aprende perseverança, nem paciência, lendo revista, nem lendo livro, irmão. A gente só aprende paciência, perseverança, humildade, quebrantamento na prova. Porque uma coisa é você ler livros sobre perseverança, sobre paciência, outra coisa é você passar. Não tem livro que vai lhe dar experiência que você adquire quando você passa. E pensando naquele clássico da música evangélica, o que Tiago está querendo dizer é o seguinte: vou passando pela prova dando glória a Deus. Amém, irmãos? Em linhas gerais é isso. Vou passando pela prova dando glória a Deus. Porque a aprovação, ela está na agenda do Filho de Deus. Porque a aprovação, ela precisa ser encarada com uma postura positiva de fé. E porque eu preciso administrar os benefícios que estão por trás da aprovação. E às vezes a pessoa perde essa oportunidade e ela vai para o outro lado. Só reclama, só murmura, só se rebela, só desanima, não vou para a igreja, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. E ela então perde o grande privilégio de crescer e de aprender através de uma situação de provação que é inevitável na vida de todo aquele que de maneira piedosa, honesta e sincera quer seguir ao Senhor. Eu termino e preciso ler a conclusão que diz: regozije-se, mesmo que a princípio tudo pareça sem sentido. Aí lembra do Salmo 119, versículo 71, quando Davi diz: foi-me bom. Foi bom o quê? Ter passado pela aflição, que ali eu aprendi. Então, querido, se regozije, mesmo que não esteja fazendo sentido, mesmo que você não esteja entendendo, creia, você é filho de Deus, você é filha de Deus, Deus está contigo. Olha, Deus não é contra você, Deus é por você. Deus não quer o seu mal, Deus quer o seu bem. Deus não quer o seu mal, Deus quer o seu bem. Não murmure, não desista, olhe para Jesus, pois Ele disse: no mundo passais por aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Por que olhar para Jesus? Porque é em Jesus e somente em Jesus que nós passamos pelas provações da vida, dando glória a Deus. Amém, irmãos? Lembre, as provações não são para nos destruir, mas para nos amadurecer em Cristo Jesus. Sendo assim, querida igreja, queridos irmãos, e você que está pela internet passando provação, mantenha uma postura positiva, confiando que Deus é soberano. Posso ouvir um amém? Que Ele está no controle, que Ele sabe o que está fazendo e para onde está nos levando. Então nós sabemos, alguns irmãos da nossa comunidade,
estão passando por fortes tribulações, fortes provações. E é natural até que diante de lutas extensas a gente fraqueje, desanime. Mas que nessa noite o Senhor renove as suas forças. O Senhor renove a esperança no seu coração. E você possa ouvir bem forte no seu coração a voz de Deus bradando: não temas, eu estou contigo. Eu te ajudo, eu te fortaleço. Amém, irmãos? Fica de pé, abra sua Bíblia em Mateus 11, 28 a 30 e vamos ler. E aprendei de mim, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É em Jesus que nós achamos descanso. É em Jesus que nós recobramos as nossas forças para diante das provações nós prosseguirmos para a glória de Deus. Deus não é contra você, Deus é por você.